Fala galera, beleza? Tranquilo? Antônio Tavares por aqui. Ei galera, olha só, eu trago pra você agora, olha, equação do primeiro grau. Vamos nessa, vem junto. Pessoal, e o que é uma equação do primeiro grau? Bem tranquilo, bem tranquilaço, tá bom? O que é uma equação? Ela é uma sentença matemática que expressa uma igualdade e nessa igualdade eu tenho uma ou mais letras e elas são denominadas incógnitas, tranquilo? Que é o meu termo desconhecido. Olha o exemplo que eu tenho aqui, tá bom? Eu tenho aqui x mais 2 é igual a 6. Isso é uma equação do primeiro grau, tá bom? Eu tenho uma igualdade, tá bom? Eu tenho uma equação expressa uma igualdade. Nessa igualdade, eu tenho que ter um termo desconhecido. Neste caso, representado por x, mas pode ser representado por y, por r, por qualquer uma letra que seja um termo desconhecido, tá bom? Então eu tenho o seguinte, para essa classificação, um primeiro entendimento aqui, um reconhecimento de uma equação do primeiro grau, eu vou ter aqui, ó, que antes da igualdade, os termos antes da igualdade, eu vou chamar de primeiro membro, tranquilo? Primeiro membro. E os termos que eu tiver depois da igualdade, eu vou chamar de segundo membro, tranquilaço? Bom, essa é a minha primeira ideia que eu tenho relacionado às sentenças matemáticas, no caso da equação. E qual é a intenção da equação do primeiro grau, tá bom? Eu preciso solucionar, tá? Dar um resultado para essa equação. Olha esse exemplo aqui, utilizando esse próprio exemplo que a gente acabou de dar. Uma equação do primeiro grau, ela relaciona uma igualdade, ou seja, a junção dos membros, tá aqui, do meu primeiro membro, é para ser igual à junção dos elementos que estão no segundo membro. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, x mais 2 é igual a 6. Quem vai ser o valor de x para tornar essa sentença matemática verdadeira? Aí você já sabe, cara, ficou fácil, olha só. Vai ser o seguinte, eu tenho que 4 mais 2 é igual a 6. Se você perceber, 4 mais 2 é igual a 6. E lá do outro lado eu já tenho a 6, então eu posso dizer que 6 é igual a 6. Tranquilaço? Então eu descobri o valor de x aqui, que nesse caso é 4. E a gente vai aplicar as metodologias corretas, certinhas, para você acertar aí na sua prova. Portanto, fica comigo nesse vídeo e vamos para mais exemplos para você ficar tranquilo em equação do primeiro grau. Você vai aprender aqui, você vai relembrar aqui como se resolve uma equação do primeiro grau. Vamos nessa! Pessoal, vamos pegar aqui a interpretação aqui de algumas frases aqui, tá bom? Para você ficar bem tranquilinho e você interpretar alguma situação que venha a cair na sua prova, na sua atividade. Preste atenção no seguinte, tá? Represente as frases com linguagem simbólica, tá bom? Então vamos representar. Você tem aqui, ó, letra A aqui, opção A, diz o seguinte: um número qualquer. Quem é esse número? Você não sabe. Se você não sabe quem é esse número qualquer, você vai dar x para ele. Você vai dizer que ele é x. Tranquilo? Um número qualquer. Agora, embaixo aqui, letra B. O dobro de um número. O dobro de um número. Duas vezes um número. Duas vezes um número. Então, o dobro vai ser representado por 2x. Porque o dobro é 2 e um número é x. O dobro de um número, ou seja, o número que você adquiriu é x. E o dobro é 2, 2x. Tranquilo? Assim eu represento o dobro de um número por 2x. Próximo, a soma de um número qualquer com 10. A soma de um número com 10. Quem é esse número? Você não sabe, rapaz. Então você vai dizer que ele é
x. Se é x, ele soma com, porque ele falou que é a soma de um número desconhecido com 10. Então você só relaciona. Beleza? Embaixo você tem aqui, ó, a diferença de um número com 5. Que número é esse? X. A diferença, x menos, já que é diferença, tá bom? Com 5. Beleza? Tranquilinho? De boaça? Agora olha essa de baixo aqui, ó. Fica de boa aí, tá? Vai dar certo, rapaz, é tranquilo. A soma do triplo de um número com 20. Quem é o triplo? 3x. Se o dobro é 2x, o triplo, 3, vai ser 3x. E ele diz que é a soma do triplo de um número com 20. A soma do triplo de um número com 20. Então vai ficar assim, ó. 3x mais 20. De boa? Tranquilo? E aí, pessoal, eu começo a entender esse universo das equações do primeiro grau, interpretando as situações colocadas em linguagem simbólica pra gente. Beleza? Tranquilo? Então vamos nessa, rapaz. É tranquilo demais. Essa é boa, essa já foi. Fui, vamos lá. E presta atenção nessa daqui, rapaz. Essa é tranquila demais para você interpretar, tá? Interpreta comigo aqui, tá? Eu só vou colocar aqui, tá bom? Você responde daí e eu coloco o resultado aqui. Vamos lá, fechou? Vamos nessa então. Olha só como é que fica, tá? A soma do dobro de um número com 4 é igual a 12. Bagunçou a mente aí? Claro que não, rapaz. Aqui a gente desbuga tudo, a gente fica tranquilo. Olha só, presta atenção. A soma, você vai somar o dobro de um número com quem? Com 4, tá? E isso vai ser igual, sinal de igualdade, igual a 12. Então vamos colocar esses dados aqui, tá bom? Bem tranquilo. Vamos colocar isso aqui. Transformando isso aqui em linguagem simbólica, tá? Em uma equação. A gente já pode montar uma equação. Então vamos lá. A soma do dobro. Quem é o dobro? Opa, dobro é 2x. A soma, se é soma, mais 2x, mais quem? 4. Porque é a soma do dobro com 4. Que é igual, sinal de igualdade, igual a quem? Igual a 12. De boa? Tranquilaço? Aqui você chegou na sua sentença, na sua equação montada bonitinha. E você pode resolver essa equação, tá? Essa igualdade aqui entre os membros, primeiro membro, antes da igualdade, com o segundo membro, depois da igualdade. Beleza? Vamos nessa então. Vamos resolver algumas situações envolvendo equação do primeiro grau e você ficar, ó, de boa, tranquilaço. Vamos nessa então? Olha essa situação aqui pra gente aqui, tá? Quais sentenças são equações? Ou seja, das sentenças abordadas aqui, quais delas são equações? Beleza? Vamos ver então. Para ser uma equação, é necessário que haja, tá, uma igualdade e que haja incógnita, tá bom? Então essa é a condição, tá? Incógnita, que é o termo desconhecido. Então essa é a situação que nos leva a crer que quem é uma sentença matemática, uma equação, nesse caso aqui, será quem? Então nesse caso, quem vai ser a equação, uma vez que na equação precisa de uma igualdade e de um termo desconhecido? Então vamos lá. Letra A, é uma equação? Sim, é uma equação porque apresenta um termo desconhecido, tá? Que é o x, e apresenta uma igualdade. Então posso dizer sim que a letra A é uma equação. A letra B, ela é uma equação? Ela apresenta termo desconhecido? Apresenta. O A é o termo desconhecido, eu não sei quem é. A mais 2 é igual a 5A menos 3. Então eu posso dizer que ela é uma equação porque também, além do termo desconhecido, ela apresenta uma igualdade, tá bom? Letra C, ela é uma equação? Não, ela não é uma equação. Ela apresenta termo desconhecido, porém
ela tem uma outra simbologia diferente da igualdade. Então ela não é de jeito nenhum uma equação, beleza? A letra D, o item D aqui, você tem y mais 20. É uma equação? Sim, com certeza, você já sabe. Por quê? Porque tem o termo desconhecido aqui que é y e apresenta uma igualdade. Então ela é sim uma equação. E para finalizar, você tem aqui a opção E, onde eu posso constatar que ela não é uma equação, porque eu tenho aqui uma simbologia de menor que é diferente de igualdade. Então eu não tenho uma equação nesse caso. Beleza? Pessoal, falando-se em sentenças matemáticas, tá bom? Onde eu trabalho uma igualdade, onde eu tenho uma equação e nessa equação eu preciso ter uma igualdade, tá? Eu preciso ter uma incógnita, tá? Que é o termo desconhecido. E esse termo desconhecido eu quero descobrir quem é para tornar a minha equação verdadeira. Olha esse exemplo que eu tenho para você aqui. Eu tenho duas situações aqui, tá? Eu tenho x mais 10 que é igual a 35 e eu tenho x mais 10 que é igual a 35, os dois casos. Porém, no primeiro caso, eu tenho aqui o valor de x que é igual a 10, ele me deu, e no segundo caso aqui, ele me deu o valor de x igual a 25. E a intenção aqui, pessoal, é deixar igual. É como se fosse uma balança, tá bom? Essa balança está desbalanceada. Quando eu achar o meu valor, tá? Que é o valor de x, eu vou deixar balanceado, ou seja, os dois lados iguais. Tranquilo? Ou seja, vou deixar o primeiro membro igual ao segundo membro. Ou seja, aqui, ó, o primeiro membro eu quero deixar igual ao segundo membro. Então, quais desses valores aqui eu vou aplicar, eu posso aplicar na minha equação que pode deixar ela verdadeira? E aí, para deixar igual, ou seja, a soma dos meus números, tá? Dos meus termos do primeiro membro tem que dar igual ao segundo membro, tá? Isso é balancear, isso é resolver, chegar na solução da minha equação. Então, olha só, preste atenção no seguinte aqui, ó. Quais delas aqui vai deixar a minha equação verdadeira? Então, se eu substituir aqui ó, o valor de x por 10 e se eu substituir aqui o valor de x por 25, quais delas aqui vai tornar a minha equação verdadeira? Então, vamos lá. X mais 10 igual a 35, se eu substituir aqui, ó, x, no lugar de x eu vou colocar 10, porque ele colocou aqui o valor de x. X é igual a 10, mais 10 aqui é igual a 35. Isso é verdade? 10 mais 10 é igual a quanto? Então, desse lado aqui eu vou ter quanto? Eu vou ter 20. 20 é igual a 35? Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Então, isso aqui é falso. Tranquilo? Falso. Não é verdade. Olha só desse outro lado aqui. Será que 25 torna a minha equação verdadeira? Vamos aplicar, vamos substituir e ver se isso é verdade? Olha só, você tem aqui, ó, para x igual a 25. Então, vamos lá. 25 mais 10 aqui em cima é igual a 35. Isso é verdade? Tá? Isso vai tornar a minha equação verdadeira, balanceadinha? Ou seja, o meu primeiro membro é igual ao meu segundo membro? Vamos ver. 25 mais 10 é igual a 35. E 35 é igual a 35? Com certeza, tá? Com certeza, 35 é igual a 35. Então eu posso dizer que essa minha segunda opção aqui é a forma correta de chegar à minha igualdade e falar que o meu primeiro membro é igual ao meu segundo membro. Beleza? Essa é a ideia inicial que eu tenho para trabalhar com equação do primeiro grau, reconhecendo uma equação do primeiro grau. Galerinha, é isso, rapaz. Aqui é a ideia de equação para que você fique craque e ter esse reconhecimento do que é uma equação do primeiro grau. E tranquilaço, obrigado, deixa seu like, compartilhe, ativa o sininho e inscreva-se nesse canal. Tchau, tchau, até a próxima aula. Fui!